seja ligado para o institucional, porque ele tem a ver com aumento de investimento nos estados do Nordeste, tem a ver com o desafogamento de populações no Sudeste. Então, são dimensões políticas de trás, mas a gente teve a opção de não colocar isso, a gente fez essa opção. Tem uma questão também da ilegalidade, né, que você falou do ônibus, que ele é ilegal. A gente não podia, assim, a gente não podia mostrar esse ônibus de como ele era feito, na verdade. Eu acho que, na verdade, no fundo pode, mas nos foi dito que era melhor não colocar. Eu acho que não é nada grave, assim. O ônibus é parado pela polícia no meio caminho, a polícia sabe disso. É um estado de conivência, como tanta coisa no Brasil. E acho que qualquer pessoa que tem interesse, assim, ele vai ser. A gente está conversando para ele sair pela National Geographic. Porque eles vão lançar a versão iPad deles, aí ele já sai para a versão iPad. Isso é um negócio interessante. Então, qualquer pessoa que tenha interesse nessas questões sociológicas, questões de migração, tudo, muita gente pode se interessar no negócio por aí. Se não. Claro que tem gente que não gosta disso, assim, é uma questão do assunto. O público-alvo é o mais aberto possível. Agora, né, o mesmo formato ele pode ser aplicado em outros produtos, né, de temáticas diferentes. Né, a gente está discutindo. Eu acho que pode. Muita coisa. Antes de falar sobre aplicar sobre diversas temáticas, assim, eu vou te falar rapidinho sobre quando eu falei para você pela National e pro iPad. O fato dele ser um conteúdo programado em HTML5, que é uma coisa que a gente foi descobrindo aqui, a gente foi desenvolvendo junto com o programador, com o Felipe Agut, um cara fera. E existe uma programação única que ela é lida em browsers, sabe, o Chrome, o Safari, Internet Explorer, etc. E também é lido em iPad, iPhone, tudo, é lido em Android, é lido em todos esses como única programação. Cada suporte adapta a leitura a ele. Você não pode abrir ele tanto aqui quanto no Internet Explorer no PC. Assim. Não aconteceria, só para tentar entender, não aconteceria, por exemplo, essa versão não está, não pode abrir no seu celular. Tipo, se fosse feito nesse HTML5, eles leria todos os... A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que a leitura da programação em HTML5 ela funciona em todos esses. Porque não aconteceria se ele fosse em Flash. É isso que acontece. Às vezes eu quero Flash, abrir e não consigo iPhone, no celular. não lê no iPad. Entendi. Por isso que o Flash está, de certa forma, as pessoas estão deixando de usar ele para não perder um nicho que é muito grande desse tipo de mobile. O HTML5 ele lê nisso, ele lê em Android também, então todos os celulares e tablets que funcionam com Android ele lê, e qualquer browser ele lê. O que a gente tem que fazer é que, independente para além do HTML5, existe a leitura dos conteúdos de vídeo. E cada browser ou mobile eles leem em formato diferente de vídeo. Então o que a gente faz é que todos os vídeos eles ficam armazenados em, se não me engano, 3 formatos diferentes. São formatos bem estranhos de vídeo que não são usados usualmente para nada de vídeo assim, convencional, mas a gente converte todos eles nesses formatos, então, e ele já lê automaticamente. Então, por exemplo, o Safari lê um certo tipo de vídeo. Quando você abre no Safari, ele lê a programação em HTML5. No momento de lançar um vídeo, ele já busca esse vídeo que ele lê. E isso acontece para o iPad vai buscar o vídeo que ele lê e assim por diante. Então, com uma programação, tendo só esse cuidado com os vídeos, ele funciona em tudo. Então, a alcance seria maior, não seria como limitar a informação que vocês querem passar a determinados tipos de aparelhos, né? Não dá para delimitar, é uma pena, né, delimitar. Ou ter que fazer versões duplas. Tem que ter o site programado em Flash e em HTML. É muito mais trabalhoso, é mais custoso, ele não fica igual. As programações têm suas particularidades de como se posicionam botões, como se os botões são clicáveis, como existe o gatilho de disparar as coisas em vídeo. A questão do gatilho é um problema em qualquer mobile da Apple. A Apple exige que tudo tenha gatilho, não existe lançamento automático de vídeo. Sempre você tem que ter o play. Bem, é um problema muito grave. Mas então, com programação ele funciona em todos sem restrição, o que é uma pena. Se não fosse isso, seria uma pena. Tipo sites programados em Flash e não conseguir abrir em iPads, iPhone.
HTML5 seria até um facilitador para as empresas começarem a fazer mais esses tipos de produto, de conteúdo. Você acha que seria um facilitador assim? Eu acho. Porque não por exemplo, como você falou, que às vezes a empresa tem que fazer 2, 3 tipos de eu não sei o nome direito, plataforma, de né? plataforma para um determinado conteúdo. Então com ele seria mais fácil, assim, tipo, não teria um custo tão alto. Daniela, eu não sou programador, eu não entendo disso, eu entendo disso de um modo administrativo, assim, de projetos, sabe, de gestão. Eu não sou programador, eu não sei como é isso. O programador dos web docs que eu fiz já me passou uma opção de textos, assim, que é para eu entender melhor, mas quem de fato programa é ele, que eu não entendo absolutamente nada de programação. Eu acho muito complicado. Mas respondendo, sim, porque o fato dele ser lido em qualquer dispositivo, o HTML5 é uma linguagem em plano de desenvolvimento. Tanto com o Revoada quanto com outros dois que a gente está fazendo, a gente ainda não encontrou nada que a gente não conseguiu fazer. Sempre tem como fazer as coisas, uma linguagem aberta, uma linguagem sem restrições. O Flash é uma linguagem legal, mas a gente encontra os limites, a gente já encontrou os limites da linguagem há um tempo atrás. A gente não diz, os programadores, né? Eu não. O HTML5, pelo menos com esse programador com quem tem desenvolvido, a gente às vezes tem uma ideia não baseada em coisas que a gente viu, a gente tem uma ideia livre e de fato tem conseguido executar tudo aquilo. O fato de não ter que fazer múltiplas versões para qualquer pessoa, para qualquer instituição ou veículo, isso é interessante porque é menos custoso. Né? Quando a gente fez o orçamento desse primeiro projeto, a gente passou por uma empresa que nos propôs uma programação em HTML5 e em Flash, então você pagava basicamente um dobro de programação. Não é interessante isso, né? A questão se pode ser aplicado em outros produtos, né? Assim, você pode isso. até dar como exemplo aquele que você tinha falado que você está fazendo dos órgãos, funcionamento. Eu acho que pode ser. Eu acho que a princípio pode se encaixar para muita coisa, né? Eu acho mesmo. Eu fiz poucos, eu fiz 3, são os 3 primeiros que vão sair e cada um deles tem uma coisa diferente. Tem esse primeiro que ele é dentro de uma grande reportagem, então fazer uma viagem, acompanhar personagens e ter toda a coisa em volta. Existe um segundo que talvez que vai sair primeiro, que ele é comportamental e sociológico sobre mulheres da geração Y. Então ele tem trechos de entrevista, mas não é grande reportagem, coisas feitas em estúdio. A gente tem outros tipos de intervenção de especialistas, é uma coisa muito mais... ele é muito mais analítico de comportamento do que uma grande viagem. E ele não é notícia do momento, ele vai poder ser visto durante muito mais tempo como tipo de conteúdo, porque ele fala de uma geração. E tem esse terceiro que é sobre a digestão do corpo humano, então ele é todo em animação. Esse é o mais diferente deles, que você escolhe qual parte do corpo você quer conhecer por dentro ou você pode ver como acontece, quais ingredientes são digeridos em quais etapas da digestão. Ele é bem diferente, ele é muito didático, ele parece um desses conteúdos para criança entender o corpo humano, assim. Apesar dele ter informações que são, na verdade, para qualquer tipo de idade. É bem interessante as informações. Então eu acho que a princípio ele pode se encaixar para tudo esse tipo de formato, tudo quanto é tipo de conteúdo, assim, que seja jornalístico, hard news ou qualquer outra coisa, ele pode funcionar. Eu acho que o hard news um pouco menos, na verdade, eu digo isso em termos de produção, porque ele é um pouco lento para fazer, você não consegue fazer ele em 2 dias. Ele é uma coisa para valer a pena, eu acredito que ele tem que ser para coisas um pouco mais longas. De repente o hard news que tem uma repercussão maior, né, assim, uma coisa, sim. sabe, que eu acho que pode ser abordado para explicar as pessoas e tal. Eu vi muito interessante sobre o 11 de setembro. Então, assim, já não era mais ali o hard news enquanto estava quente a notícia, mas um tempo depois, na verdade, esse foi muito tempo depois, que ele era um analítico de 10 anos, assim,
do 11 de setembro. E todo interativo e bastante interessante. Contava muito com o conteúdo de vídeo e deixava de lado um pouco outras possibilidades. Mas, voltando à pergunta, rematando a pergunta, acho que pode funcionar para realmente muito tipo de coisa diferente. O que é legal, né? Sim. Acho que o professor queria ouvir. Sim, na matéria dele. Quando será veiculado? Já foi? Esse vai ser, de certa forma, depende um pouco da gente, porque depende de como a gente está. A gente tinha feito ele a princípio, o projeto que a gente desenvolveu lá dentro. Esse daí, esse Revoada, a gente fez ele com uma pauta que nos foi dada pela Veja.com. E que depois que ele ficou pronto, a gente foi negociar ele com a National, ele se encaixava melhor com a National. A National tinha um interesse muito maior no tipo de conteúdo, no tipo de plataforma também eles se interessavam muito mais. E como eles não têm ainda a versão iPad, a gente está conversando para quando eles fizerem esse, como vai ser o primeiro da Abril, vai ser o primeiro assim, que não tinha sido feito ainda no Brasil, a gente está esperando eles definirem uma data para o iPad. Aí quando eles definirem a data, a gente faz uma adequação dele ao formato, para ele não entrar com problema de navegação. Então isso depende um pouco da gente. Estava previsto para outubro, mas mudaram a data. Então vai sair quando o National Geographic resolver lançar a versão em iPad. E tem um outro que talvez acabasse sendo antes, que foi feito depois, mas talvez vai sair antes. Pelo portal M de Mulher. Esse talvez vai ser esse mesmo. É aquele que você falou, das mulheres? Das mulheres da geração Y. Você não foi veiculado, então não tem uma reação ainda do público, né? Mas, a gente está bem curioso para saber como é. Eu estou bastante curioso. Assim, qual o objetivo, né, que você tenta alcançar, assim, quando o público começar a ter acesso a ele? Eu não sei se tem um objetivo. Eu, pessoalmente, tenho um objetivo específico. Talvez outras pessoas do grupo tenham um objetivo específico. Como eu te falei, assim, ele foi muito um teste mesmo de como fazer, de como pensar um tipo de conteúdo que não tem uma cronologia fixa. Então, a partir do momento que ele foi uma grande experimentação, eu vejo que a reação do público para mim é também uma experiência. Eu não tenho a menor ideia de como as pessoas vão reagir. Naturalmente eu gostaria que elas gostassem, que elas... Os webdocs eles ficam em links de teste para navegar, e para algumas pessoas eu mostrei. Algumas pessoas acharam fantástico, outras pessoas não se manifestaram com entusiasmo. Talvez porque ele demande, quando penso nas poucas pessoas que eu mostrei, pessoas muito acostumadas com televisão não gostaram, e pessoas acostumadas com internet gostaram. E foi o que eu percebi, mas isso é uma amostragem muito pequena de pessoas ligadas a mim, a quem eu mostrei, pessoas pontuais que eu escolhi para mostrar, para ver como que elas reagiram. Tem um amigo que é um professor, né, de coisas ligadas a novas mídias, ele é professor na universidade na França, e ele acha muito interessante, ele gostou bastante. Pessoas que estão desenvolvendo conteúdos, estão desenvolvendo produtos dentro da área de conteúdo, gostaram muito. Pessoas muito acostumadas a receber de televisão não gostaram bastante. Mas você acha que essa amostra que você pegou, ela pode, meio que quando ele começa a ser vinculado, ser também um espelho dessa amostra que você fez ou não? Não sei, eu acho difícil saber. Eu mostrei com muito pouca gente para saber. De alguma forma são pessoas que eu escolhi, então todas as pessoas que viram me conhecem, então isso já muda muito. Mas eu digo na questão dessa separação que você fez, de quem está acostumado com mais da televisão e a pessoa que está já inserida nesse meio interativo, assim, na internet, tá? Você acha que eu acho que faz sentido, sim. Eu não acho que não é uma coincidência isso. Eu acho que a relação com a televisão e com a não interatividade dela, a posição mais passiva diante do televisor, faz muito sentido com que uma pessoa habituada com esse mecanismo de recepção de informação
eu acho que faz muito sentido que essa pessoa se aborreça com uma interação interativa. Porque você precisa de escolher o tempo inteiro num produto desse, você precisa de escolher o que você vê, qual o formato do conteúdo que você vê. Então o tempo inteiro você decide, você clica, né? O resumo, assim, o tempo inteiro você clica. Então, se você não clica, ele para. E se você vai parar numa tela de opção. Então você tem que ficar ali sempre. Então eu acho que é normal, se você tem preguiça, se o receptor tem preguiça de interagir, ele vai se tornar naturalmente um produto chato, né? Um produto desagradável de convivência. E ao mesmo tempo, para a pessoa acostumada com interação, eu penso em mim, assim, eu muito ligado a... Minha vida passa muito pelo computador, pelo trabalho, por tudo, e eu sou muito acostumado a ter notícias pelo computador. Pela nossa geração vive na frente do computador mesmo, a verdade é essa. Eu não sei quantos anos você tem. Tenho 23, ainda tenho pensado. É muito parecido, a gente já... Eu fui chegar no computador um pouco mais velho que você chegou, mas é muito parecido. Eu acho que as pessoas que têm relação intensa com o computador, que seja assim, com o Facebook, que seja com o Pinterest, que seja com o Tumblr e tal, eu não uso essas coisas porque eu não tenho tempo, assim, não tenho muita paciência. Mas o fato é que em qualquer um desses usos, o que é a grande coisa da nossa nação? A gente clica o tempo inteiro neles. A gente busca informação numa mudança muito rápida e com muitos cliques. A gente seleciona o tempo inteiro, sabe? Desde que seja assim, entrar no usuário da pessoa tal no Facebook, ou que seja sempre ir de um hiperlink para outro dentro de uma matéria, ou acabar o vídeo no YouTube e ir para os vídeos relacionados, a gente está o tempo inteiro selecionando. Então, o fato de o web documentário ele condensar várias dessas coisas dentro de um mesmo tema, então a gente pode, por exemplo, pessoas nascidas nos estados do Nordeste, que viviam nos estados do Sudeste e que agora voltam para a sua região natal. Existe esse limite de informação, a gente já vê coisas sobre isso. Mas dentro desse enquadramento tem um leque vasto de coisas que a gente pode ver. Então, basicamente, poder clicar num fluxo contínuo de hiperlinks dentro da mesma temática. Eu acho isso uma experiência muito interessante. O fato de mudar de suporte, sobretudo. E por mais que a gente clique nos vídeos relacionados no YouTube, a gente está sempre vendo vídeo. E uma hora cansa de ver vídeo. Por mais que a gente clique, que a gente esteja numa aba de galerias, numa galeria de fotos do UOL, por exemplo, as fotos do dia, da Reuters, do que seja, a gente está sempre vendo fotos em cima de fotos. Uma hora cansa de ver foto, a gente sai do site, porque a gente cansa de ver foto. Ou se a gente está lendo qualquer um dos portais, assim, do Globo, ou qualquer um que seja de informação escrita, a gente vai indo sempre no meio das matérias e coloca os links, né, relacionados com outras matérias, a gente já vai pulando de uma para outra, a gente está sempre lendo. E a gente acaba saltando um pouco ali dos assuntos e quando a gente vê, a gente está lendo sobre uma coisa completamente absurda que a gente nem imaginava estar lendo sobre aquilo. Então, poder fazer todo esse exercício do hiperlink, da interatividade dentro de um mesmo quadro de informação, eu acho isso muito interessante. Eu acho que as pessoas, eu espero que as pessoas gostem. Se não gostar, a gente vai ter que pensar numa outra coisa ainda, que não foi pensado. Isso que é muito legal, né? O que além disso, né? Além de misturar tudo, o que é que você faz? Não sei também, uma hora descobre, né? Você não consegue, você chega no limite, mas você fala, tá... Não para, né? Se a gente pensar de uma outra maneira, mas da mesma estrutura, isso sempre aconteceu. Você pode falar assim, olha, agora... De repente, a gente, além de poder ler uma informação, a gente pode escutar uma informação, olha que bacana. Aí depois a gente podia escutar e ver, isso realmente não... É muito difícil a gente saber um limite. Não tem, né? Porque a gente vai sempre extrapolando isso. Não tem limite? Opa, tudo bom? Sim, a fechadura da porta foi quebrada à noite. É mesmo. Tem que trocar a fechadura, vocês têm o morador tem direito a uma chave. Mas você deve levar 3 móveis, tá? Quanto que é agora? R$5. Tá, eu posso querer 4 cópias e já te pago? Não, depois você vai, depois.
4 chaves você quer? 4. Tem certeza? Tenho certeza. 4. Tá. Eu já sei que tem pelo menos 3 aqui, eu faço Tá, mais. tá. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Intervenção poética que eu na chave da porta. Foi arrombada a porta? Ah, não sei, foi quebrada aí. Deixa eu só ver se não tem uma mensagem urgente aqui. Já tá terminando, tá? Quando também for seu tempo, você, Tá bom. você fala. O que você acha que faltou para atingir assim algo, sei lá, o que você esperava? Até, não perfeição, porque não sei se chega na perfeição, né? Mas tem algum ponto, porque assim, a Fernanda Monticelli, ela falou que faltou tempo, né? Para conseguir explorar tanta coisa, assim. Eu acho, a Fernanda acha mais do que eu que faltou tempo. A gente fez ele muito rápido, a verdade é. Esse daí, pelo tamanho que ele é no final, a gente fez ele muito, muito rápido. A gente, em 3 semanas, a gente fez ele todo. Que é um absurdo de tempo, assim. É muito rápido mesmo. Eu acho que como ele foi uma primeira experiência do suporte, e talvez também, por exemplo, a Fernanda, ela é da notícia escrita e tudo, e um pouco de vídeo, assim, também, ela já passou por muita coisa de vídeo, antes, eu acho que nem MTV e tudo. Mas muito ligada ao conteúdo, todos os editores são muito ligados ao conteúdo, porque essa é o grande alicerce da estrutura deles. Mas além do conteúdo, existe a forma. Então a gente ficou tentando conciliar forma e conteúdo, e naturalmente a gente talvez tenha tido um déficit de conteúdo, porque a gente teve que fazer as coisas rápidas. A gente não tinha uma apuração fenomenal, porque a gente não teve tempo nem de fazer uma pré-produção de achar um personagem. A gente foi descobrir ele no dia da viagem, dentro do ônibus já. Assim. A gente não consegue personagem na hora. Se não tivesse esse cara bem disposto, a gente não teria tido ninguém. A gente teria feito uma viagem por nada, assim, teria sido bem complicado isso. Mas eu acho que sempre falta muito, na verdade, para chegar em algum ponto que a gente diga que é o mais próximo assim, de perfeição. Eu não acredito muito nisso, na verdade, que a gente chegue no conteúdo, qualquer conteúdo que a gente faz, e fala assim, olha, eu fiz realmente tudo o que eu queria ter feito. A gente tem uma série de impedimentos assim, no mundo prático. Eu acho normal a gente não conseguir. Tanto quanto a conteúdo, tanto quanto a forma. Eu gostaria muito que no momento das entrevistas, não só a gente ouvisse a pessoa falando, mas que a gente visse a pessoa falando também. A gente vê ela parada e ouve. Na hora que a gente clica nas perguntas, foi uma opção que a gente teve, na verdade, de como a gente queria que a pessoa escutasse a informação, escutasse a resposta para cada pergunta. Se a gente lança o vídeo, ele é muito pesado. Então, quando você dá o clique, você tem um lag, se tiver uma internet boa, ainda assim tem um lag de alguns segundos para receber o vídeo. Então, isso não é agradável, isso atrasa muito a recepção. Depende de vocês isso também, né? Mas de desenvolver uma coisa de tecnologia isso, uma coisa de tecnologia mesmo, assim, que a gente ainda não tem uma internet numa velocidade muito alta e tudo. Vai ter, já existe, é uma questão de tempo. E quanto ao conteúdo, acho que aí vai de uma parte de apuração mesmo, assim, quanto mais tempo se tem, isso aí para qualquer coisa. Assim. E isso não pode dizer para ninguém, isso depois você não mostra isso. Assim, a Veja não é um exemplo de apuração com o tempo. A Veja apura rápido e erra com muita frequência. Acho que isso já está dando uma esses últimos tempos, últimos anos, eles entraram num caminho sem volta, eles perderam muita credibilidade. Essa questão do Rádio News, né, que você estava falando. Se você quer fazer muito rápido, vai ser mal feito, a verdade é essa. Não existe coisa feita correndo que seja com a mesma qualidade de fazer uma coisa feita com mais tranquilidade. Você tem tempo de apuração, e no caso desse daí, se a gente não tivesse tido um super tempo de apuração, teria sido sem dúvida melhor. A gente chegava, quando a gente chegou no interior do Piauí com o primeiro personagem, a gente passou basicamente um dia com o cara. Em um dia você não extrai só informações dele, no caso desse, que é bem documental mesmo.
documental direto, que é chegar na pessoa sem você saber nada dela, você descobrindo ali, entrevistando. Então, fazer isso assim, mas você chega lá na casa de uma pessoa qualquer, em um lugar que você não conhece, em um dia você vai obter muito menos informações valiosas dela do que em 5 dias. E se depois que você volta para esse material você tiver 5 dias para trabalhar esse material, ou se você tiver 25 dias para trabalhar esse material, em 25 você vai ter muito mais esmero com aquilo. Não é uma questão de tempo para tudo. Tanto para procuração quanto para execução, e depois uma questão de tempo para a gente ter uma tecnologia que nos permite fazer coisas que a gente quis ter feito que a gente ainda não tem como. Que não é culpa do HTML5, não é culpa de outras coisas. O HTML5 até tem como fazer isso, mas a internet. Eu acabei de fazer um ali que tinha, e quando a gente vê as informações de infográfico na tela, a personagem em si ela fica sentada mexendo do lado, num loop. Você parece que a intenção é que ela esteja simplesmente esperando você ver a informação. Mesmo isso, quando ela fica rodando o vídeo, fica lento, porque o vídeo ele tem que se repetir em loop, e isso não é interessante assim, para termos de navegação. De resolver tirar isso, deixar só uma imagem fixa. Porque atrasa, assim, porque a internet não permite. Mas isso é uma questão acaba prejudicando até a qualidade assim, do produto, né? Quando a pessoa vai ver, ela às vezes não pensa que é minha conexão, mas tem, sabe? Pensando no usuário, assim, se o cara clicou, ele tem que esperar, pouco importa a razão dele ter que esperar. Ele não pode querer ter que esperar. Hoje, né? Então você também tem que pensar nisso, né? Na hora. Vocês não colocaram o vídeo porque a pessoa ia esperar e ia ser aquela coisa mais... Se fosse pensar só pelo preciosismo, a gente diria, não, tudo bem, deixa ele esperar um pouco, depois ele vai ver o que a gente quis como produto. Mas não adianta, se ele tem que esperar, é chato. É melhor ele ver um formato mais simples, uma forma mais simples, porém ele não tem que ficar com aquela bolinha rodando ali. Porque é isso que é nesse momento que se perde o usuário. É nesse momento de espera que o cara tem outras coisas acontecendo, a outra aba dele está aberta ali do lado, o Facebook dele está aparecendo uma mensagem, sabe? O Skype está tocando e aí pronto, você perde a pessoa não volta mais. Assim. No fim das contas, a gente faz conteúdo para as pessoas verem o conteúdo. Né? Senão a gente fazia site de arte. Verdade. E assim, é porque teve gente de foto, de vídeo, de texto, né? De infografia. Como você acha que essas áreas elas podem se unir, assim, você como profissional, sabe? O que você tirou de cada área, sabe? Eu acho que essas áreas, eu acho que elas são unidas. Aconteceu uma setorização muito grande, tanto quanto as áreas dentro dos veículos, quanto dos veículos entre eles, não falando de concorrências, não, mas, por exemplo, se a gente pensa dentro de um mesmo veículo, a setorização entre eles, os conteúdos de vídeo não flertam com as pessoas do conteúdo escrito, que não flertam muito com o restante. Enfim, eu acho que eles todos podem ser muito complementares, claro que em função do tipo de conteúdo. Fiquei pensando, por exemplo, no caso de uma notícia de um acidente de avião. A gente pode ter um texto que conta aquilo ali como ele aconteceu, uma entrevista com uma pessoa como aconteceu, um infográfico que mostra um acidente de avião, a gente pode ter um vídeo de a cabeça da matéria no aeroporto, a gente pode ter uma opção de... Então eu acho que sempre se flerta, se complementa muito. Né? Essa primeira experiência que a gente teve foi uma das experiências mais legais que eu tive de ver como as coisas se complementam. Então, assim, eu sou a favor da não setorização, porque não só para quem está realizando, assim, o profissional que está fazendo, ele tende a enriquecer muito mais o trabalho dele. Se ele tem ao lado o suporte de pessoas que estão fazendo outras coisas, eu acho muito rico, foi rico para todo mundo. Os infografistas tinham infográficos mais ricos porque eles tinham um suporte ali, uma conversa com a pessoa de texto, uma conversa com a pessoa de vídeo, uma conversa com o fotógrafo, recebiam o material de um especialista e tudo. E o mesmo aconteceu para todos esses setores. Assim. A gente tinha lá eu e o Felipe Abreu, a gente estava cuidando de vídeo e foto e captação de som, então a gente estava, digamos, o audiovisual daquilo. O Edgar e o Luiz estavam cuidando do texto, e Nara e Ana
estavam fazendo design de infografia, e o Felipe Ades, que é o programador, que é o sétimo elemento. Todos, eu acho que sentiram seus trabalhos enriquecidos na realização, e todos os trabalhos tiveram uma recepção mais rica quando a gente recebe eles junto com outros. Então, você vê um infográfico super legal de um mapa que mostra ali a distribuição de renda por regiões no país e qual é o perfil da pessoa que migrou da parte mais do norte para o sul, da parte do sul para o norte. Se essa pessoa é casada, com filho, sem filho, com a renda X, tem carro, não tem. Você vê isso e ao mesmo tempo você vê um texto que te explica isso. Isso a gente já tem no jornal impresso, por exemplo. Mas você vê isso e você vê um vídeo de uma dessas pessoas. A gente vê ali então um infográfico generalista de todas as pessoas. Depois você vê uma dessas pessoas contando a história delas. O infográfico se enriquece com isso e o vídeo se enriquece por causa do infográfico. E o texto também. E o Porque vai ter texto se aquela coisa enriquece de por causa disso, credibilidade. porque o cara está vendo o texto, você acabou de ver a cara da pessoa sobre a qual o texto está falando. E você viu um desenho que está te esquematizando visualmente, a gente vai se tornando cada vez mais visual, que te esquematiza visualmente o que o texto está te explicando de uma maneira mais descritiva, discursiva. Então acho que tudo se enriquece bastante mesmo. Se eu só ouvisse um especialista falando do assunto, seria uma experiência. Uma vez que eu ouço ele falando, depois de ter ouvido um personagem falando da experiência pessoal dele, os dois se enriquecem. E eu pensando para mim enquanto espectador, eu acho mais interessante. E pensando para mim enquanto quem produz esse conteúdo, eu acho mais interessante também. Essa é a minha opinião. Eu tenho concordado. A última. O que você... Como dica, assim, que você daria para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas que queiram fazer um web documentário? Assim, além de ter toda a estrutura, né, claro, de material, mas aquela coisa do impulso, a vontade, sabe? O que é que você falaria, assim? Eu acho, por um lado, eu acho muito importante ver muito do que tem hoje na internet. Tem alguns veículos que são historicamente pioneiros em coisas. Assim, o Guardian tem infográficos excepcionais de internet mesmo, excepcionais, infográficos interativos. Eles são únicos em envolver isso. O New York Times é muito bom de infográficos também, é muito enriquecedor ver isso e ver como aquilo ali é feito. Ouvi um recentemente sobre a maneira, como as pessoas adjetivavam a carreira delas com relação à satisfação e renda, e isso variava de acordo com faixa etária, gênero e se a pessoa era empregada ou estava desempregada. Então, existia um mapa que a gente via ele assim, vendo tipo uma rua de lado. Então aqui eram insatisfeitos, aqui insatisfeitos, e em função da faixa etária que você clica, em função do gênero que você clica, as pessoas se movimentavam, eram várias pessoas que se movimentavam mais perto ou mais distante da satisfação ou insatisfação. Em cada uma delas você clicava, você tinha um adjetivo que essa pessoa dava para o momento dela, e você via qual era a idade exata dela. É um tipo de interação fantástico. Você tem, de repente, é como se você pudesse chegar num aglomerado qualquer, na Augusta, na Paulista, você tivesse como perguntar para várias pessoas ali como que elas estão se sentindo de acordo com cada tema. Enfim, então eu acho que ver essas coisas eu acho muito enriquecedor, porque existem muitas ideias boas sendo realizadas. Eu acho que, sobretudo, perceber, uma coisa que eu acho interessante, que para mim foi importante, perceber que o que está sendo feito agora é realmente um uso muito escasso do suporte da internet. O que a gente tem na internet hoje? A gente pega o mesmo texto do impresso e a gente coloca ele num site. Aí beleza, ele não está no papel e ele está ali com um scroll bar. É o mesmo texto, até menor, até cortado, que é uma pena. Ali a gente não tem limitação de papel, a gente poderia fazer ele maior, muito mais interessante.
o vídeo é o mesmo vídeo da televisão, a gente faz uma compressão de arquivo e coloca ele no site de programação, a gente dá um play e vê ele do começo ao fim. Exatamente a mesma coisa, a diferença é só que a gente escolhe a hora que a gente vê, se a gente dá pausa ou não, sabe? A galeria de fotos é a mesma galeria de fotos que tem numa revista que a gente vai passando, ela tá ali, a diferença é que você vai para frente e para trás ao invés de passar a página. Então acho que existe ainda um uso da internet que é simplesmente pegar as mesmas coisas que existiam e colocá-las na tela. Eu acho que não é bem por aí, que é eu acho que isso é que é interessante para as pessoas que querem fazer um documentário pensarem. Assim. E além do que a gente está vendo. Se o que a gente está vendo, a gente sabe que não é interessante o tempo todo, tem coisas interessantes, mas se muita coisa não é interessante, eu entro num portal desses, assim, do Brasil, o Globo e tal. Tem matérias que podem ser interessantes, mas o uso do suporte é muito fraco. Eu veria aquela mesma coisa ali num jornal impresso, basicamente, sabe? A facilidade é que eu não tenho que comprar, isso é muito bom. A facilidade é que eu não tenho que esperar a hora que vai passar na televisão, isso é muito bom. Fora isso, não tem um uso de fato novo do dispositivo. E eu acho que assim, achar ruim o que está sendo feito é bom, ao mesmo tempo descobrir o que está sendo feito de bom é também interessante para construir um negócio legal. E esquecer um pouco de algumas coisas, assim, esquecer um pouco de cronologia, esquecer um pouco de uma série de hábitos que a gente tem, narrativos, assim. Acho que é bem isso, a gente tem costumes narrativos, que a gente, na hora, se a gente quer fazer alguma coisa um pouco diferente, no caso da internet, que é um negócio atemporal, anacrônico, a gente esquecer um pouco desses hábitos. Mas é bem difícil, né, a gente esquecer. Existe uma tendência muito grande na nossa cabeça, a cronologia, a ordem certinha, começo ao fim. É experimental, acho que a grande coisa é essa. Não tem problema errar. Pode ser que a gente lance esse daí, quando a gente lançar, quando ele sair na National, e que ninguém goste. É bem provável. Pode ser, sabe? Tudo bem, tem que testar. Se a gente não testar uma coisa, a gente não vai fazer um novo passo, assim, de descobrir, de mudar a maneira que a gente tem de receber informação. Né? Tem tanto jeito diferente de receber informação. Então... Tem sucesso ou não, vocês vão obter uma resposta no sentido de o que é que vocês vão ter que fazer para conseguir, né, atingir. Que a gente vai descobrir mesmo. Assim. Testar com muitas pessoas, ver qual o feedback delas. E ver que se não tiver feedback nenhum, é porque as pessoas não gostaram mesmo. Tem que rever e tentar descobrir por que não gostaram, o que foi difícil, o que funcionou. Certamente tem coisas que funcionam, sempre tem coisas que funcionam. E isso, ver as coisas que estão sendo feitas, muita coisa legal sendo feita. Tem que procurar bem, bastante. O Le Monde é bom também, tem muita coisa boa. Acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Nossa, várias. Espero que eu tenha me ajudado. Nossa, então. ajudou bastante. Bom. E você tocou em pontos assim que, na verdade, nossas aulas sempre também questionam, sabe? A questão, por exemplo, do tempo, da narrativa, de linearidade, tudo. São questionados. E eu percebo que, pelo menos nas aulas, tem um certo, sabe? O professor mostra aquilo de, não vamos quebrar determinados modelos. As pessoas não param para pensar que há essa possibilidade. Era só tem um novo modelo, mas não, como você falou, não vão atrás, sabe? Então, mas não só... É um professor legal? Legal? Deixa eu desligar. Imagina.